Combo da salvação. A salvação não é uma coisa só, não é um ato único. São 3 partes que funcionam como um combo. Não pode ser adquirido separadamente. Ou você adquire as 3 partes, ou não tem nada. Não é só o ato inicial, mas também um processo e caminha para a sua consumação. Paz, meu irmão, paz, minha irmã. Eu sou o pastor Marcos Muniz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal Jovens Moriá, da Igreja Batista Moriá, em Quitaúna, Osasco, São Paulo. Somos o Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá, em Quitaúna, Osasco, São Paulo. Aproveite, se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos conteúdos e ajude a espalhar a Palavra de Deus. O objetivo do nosso canal é facilitar o crescimento espiritual do povo de Deus através de diversos tipos de conteúdo. Por isso, aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações e receba sempre nossos vídeos. Este é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre o combo da salvação. Para compreender melhor, vamos ler o trecho da primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível, pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, a salvação das suas almas. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 a 9. Muitas vezes, nós ensinamos sobre a salvação de uma maneira bem simples, apenas como um único ato para facilitar a compreensão de quem está iniciando na fé. Mas aqui Pedro não fala apenas sobre a necessidade que temos dessa salvação, mas ele fala da salvação como um processo, como um combo, um ato, um processo e caminha para uma consumação. Um combo formado de 3 ingredientes que não podem ser adquiridos separadamente. Pelo que aprendemos na Palavra de Deus, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Vamos lá, a salvação como ato. No versículo 3 desse trecho, Pedro fala da regeneração, ser gerado novamente, nascer de novo. Como que esta regeneração acontece? Bem, o homem foi criado por Deus totalmente puro, não havia mal nenhum nele. Deus fez Adão e fez Eva do pó da terra, e os dois viviam no jardim do Éden, jardim das delícias, aproveitando dos prazeres sem pecado algum. Apesar da sua pureza, Deus não fez Adão e Eva como robôs. Eles tinham o que nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, eles tinham a liberdade de fazer o que quisessem. E por causa dessa liberdade de escolha, Deus deu uma ordem.
Ele disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se vocês comerem, morrerão. Isso está lá no Gênesis capítulo 2 e 3, toda essa história. Até que certo dia apareceu a serpente. Eles desobedeceram a Deus, comeram desse fruto que foi ordenado não comer, e a partir daí o pecado passou a fazer parte da raça humana. E com o pecado a morte espiritual, a separação e rompimento da nossa comunhão com Deus. E aí nós já nascemos com esse pecado, nós já nascemos separados de Deus. Mesmo recém-nascidos, mesmo sem ter cometido nenhum ato pecaminoso, nós temos essa tendência ao pecado dentro de nós. Como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus queria restabelecer a comunhão que Ele tinha com os seres humanos e conduziu a história da humanidade se revelando aos homens. Primeiro Ele se revelou a Abraão, através de Abraão formou um povo santo, inspirou os servos a escrever as Escrituras Sagradas e anunciou através da vinda do seu Filho, o Salvador, aquele que traria a salvação do pecado e das consequências do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus pagou pela nossa morte espiritual, mesmo sem merecermos. Em Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie. Se você tivesse boas intenções, fizesse coisas grandiosas, mesmo assim isso não compraria a sua salvação. Ninguém pode se sentir seguro de ter méritos que compram a sua salvação. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está lá em Romanos 6:23. Somente o sacrifício de Jesus pode pagar o preço da nossa morte espiritual e nos traz a vida, nos traz a comunhão com Deus novamente. Apesar de não pagar nada pela salvação, a maneira de recebê-la é pela fé. Todos os textos bíblicos que tratam da salvação deixam bem claro que é algo que não merecemos, mas que recebemos pela fé. É como se Deus estivesse com um presente na mão para te dar, mas você só pega se você quiser. Crer é, além de aceitar como verdade que Jesus é o Filho de Deus e Salvador dos meus pecados, mas é também aceitá-lo como Senhor das nossas vidas. Quando aceitamos este presente pela fé, podemos ter comunhão com Deus novamente. Não estamos mais separados dele e por isso o Espírito Santo vem morar em nossos corações. Esta é a salvação que acontece num momento e não tem mais volta. Se alguém disser que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não busca com sinceridade viver de uma maneira digna, compatível com esta posição que tomou, isso não é fé. Dizer que aceitou Jesus, mas viver dizendo que não está nem aí, achando que pode pecar à vontade, que Deus perdoa, isso não é fé. E se não tem fé, então ainda não recebeu essa salvação que Deus lhe oferece pela obra de Jesus. Ser morada do Espírito Santo de Deus nos traz capacidade e responsabilidade para viver uma vida de amor e santidade. A santidade da vida é o resultado prático da graça de Deus no coração daquele que crê em Jesus. A salvação acontece quando aceitamos Jesus como Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador. Eu estou salvo porque o meu pecado foi perdoado. Eu fui justificado, fui reconciliado, fui separado e adotado como Filho de Deus. A salvação vem aos que creem em caráter definitivo. E aí sim, ela é um ato. Se você já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, pode dizer que naquele momento você foi salvo. Eu fui salvo da morte espiritual, fui salvo da minha separação de Deus.
Apesar de já ter sido salvo de maneira irreversível, a nossa vida continua e a salvação também não para por aí. Pedro também nos diz no versículo 9 que a salvação é algo que nós vamos alcançando. Então ela não se resume em um único instante da nossa vida e por isso ela também é um processo. Sim, a salvação não para por aí. Ela tem mais outras duas partes. Muita gente considera somente essa primeira e conclui que a partir deste momento está salvo e não pode mais perder a salvação. Outros acham que a salvação acontece neste momento, mas que pode ser perdida, dependendo da conduta da pessoa. As próximas partes desta série podem ajudar você a compreender melhor como funciona o combo da salvação. A salvação que é um combo. A salvação não é uma coisa só. Não é um ato único, mas são três partes que, como um combo, não podem ser adquiridas separadamente. Não é só o ato inicial, mas é também um processo que caminha para a consumação. Estas duas partes veremos nos próximos episódios dessa série de vídeos. Se você tem uma dúvida, uma sugestão ou discorda de alguma ideia aqui explanada, deixe nos seus comentários. Então, que Deus abençoe a sua vida e vamos nos ver nos próximos vídeos.